Para isso, além da característica da célula que eu falei no começo para vocês, a gente tem a característica do arcabouço. Quem dá o arcabouço basicamente é a matriz extracelular. O que vocês precisam saber na parte prática, patológica de matriz extracelular? Primeiro, ela é o principal suporte mecânico. Ela que mantém a diferenciação das células. Lembra toda aquela coisa de membrana basal, membrana basolateral e membrana apical? Tudo isso é de alguma forma determinado não só pelas junções, mas pelo que está embaixo. Eu tenho um suporte mecânico, a manutenção da diferenciação, a criação de microambientes teciduais. Às vezes, um determinado fator ou uma molécula ela precisa ser meio restrita a um determinado ambiente. Tá? O fato de eu ter um arcabouço de matriz extracelular funciona como se fossem paredes dividindo cômodos dentro de um tecido. E isso faz com que eu consiga manter microambientes específicos em cada área. Isso é extremamente importante quando eu tenho situações, por exemplo, em órgãos muito grandes, pele. Se qualquer lesão de pele ou inflamação na pele, ela conseguisse se espalhar por toda a extensão do tecido epitelial, a gente teria comprometimento sistêmico que seria muito grave. Tá? Com todo esse arcabouço de matriz, isso favorece a retenção, a restrição do processo de injúria e de resposta a essa injúria, potencializando a resposta e minimizando a dispersão do dano. Tá? Também permite o controle de crescimento. É a interconexão entre a matriz e as células, além de só das células entre si, que vai dizer para aquelas células tronco se ainda há espaço suficiente para ela crescer ou não. Se essas relações forem frouxas, ela vai entender que existe espaço para proliferação e vai crescer. Se ela recebeu uma sinalização de que ela já está bem encaixadinha ali, que a matriz já está toda armada em volta dela, ela vai entender isso como um sinal de que ela não precisa crescer mais. Tá? E é por isso que célula neoplásica gosta tanto de enzimas que quebram matriz extracelular. Porque além dela favorecer a invasão, ela permite essa falta de uma estrutura bem diferenciada e bem organizada de arcabouço, favorece o crescimento sem controle da neoplasia. Tá? Ou pelo menos bloqueia uma das principais formas de inibição do crescimento celular, que é a inibição por contato, seja ele com outras células, seja ele com a própria matriz extracelular. Como eu falei, ela forma o arcabouço, então é a base para a regeneração, e ela pode armazenar moléculas de regulação, moléculas regulatórias do próprio processo. Quando eu falo de matriz, o que eu tenho na matriz? Basicamente, dois grandes componentes. Um componente estrutural ou fibrilar, tá? Que basicamente são as fibras como um todo. Colágeno, vocês já viram, tem vários tipos, 1, 2, 3, 4, tem mais de 15 tipos de colágeno, mas os mais importantes são 1, 3 e 4. Tá? 1 e 3 que dão uma estrutura mais firme para a matriz extracelular, e o 4 que é o das membranas basais. E as fibras elásticas, que podem ser de vários tipos também, vocês lembram as fibras elásticas verdadeiras, as eulalínicas, as oxitalânicas, isso não é tão importante para a gente nesse momento. O mais importante é que essas fibras elásticas, elas conectam essas moléculas de colágeno, tá? A gente pode ter várias fibras se intercalando. E por que a combinação colágeno e fibra elástica é importante? Porque o colágeno dá a tensão de um tecido. E a fibra elástica dá, como o próprio nome diz, a elasticidade do tecido. É isso que faz com que os nossos tecidos eles tenham uma certa flexibilidade, uma boa elasticidade, sem perder resistência. Tá? Então, o equilíbrio entre esses dois componentes é fundamental. Nenhum desses componentes fibrilares ele é eterno. Tá? A meia-vida deles
é relativamente grande, mas eu tenho uma substituição permanente. Quebra de alguns e produção de outros. Quem produz isso é basicamente fibroblasto, e quem quebra são algumas enzimas locais, que a gente chama de metaloproteinases. Tá? Tem várias metaloproteinases, a gente não vai entrar em detalhes de números e tal, mas as metaloproteinases são enzimas que quebram, basicamente, colágeno. Algumas delas podem quebrar fibras elásticas também. Para quebrar a fibra elástica, a gente tem uma outra enzima super importante, que é a elastase. Tem uma célula inflamatória em geral que adora liberar elastase, que é neutrófilo. Tá? Por isso que em grandes inflamações agudas, quando eu tenho uma inflamação muito grande, eu tenho chance de ter muita destruição tecidual e formar aquilo que eu mostrei para vocês nas aulas de necrose, formar um abscesso, uma lesão totalmente desestruturada. Por quê? Porque o neutrófilo ele consegue secretar tanto metaloproteinases como elastases e quebrar a matriz extracelular ali em volta, destruir tudo que tem. Por isso que inflamações agudas neutrofílicas, elas precisam ser controladas. Tá? Se você tem isso de uma forma difusa pelo organismo, a sua chance de ter dano tecidual disseminado é muito grande. Tá? Mas, além dessas minhas fibras de colágeno e fibras elásticas, elas precisam ser conectadas de algum jeito. Quem conecta essas fibras? Eu tenho alguns outros componentes, como as fibronectinas, que conseguem ligar uma fibra na outra, e as integrinas, são moléculas, na verdade, de adesão das células, que fazem com que elas se prendam na matriz extracelular. Tá? É assim que uma célula se prende no colágeno, nas fibras elásticas que estão em volta, usando algumas dessas moléculas de adesão. Então isso é tudo uma rede, é como se fosse o cimento, né, que gruda o tijolo nas colunas aqui, tá? Ou nas lajes, que são a estrutura de fibras elásticas e colágenas. Agora, essas fibras, elas podem ser mais organizadinhas. Se a gente pensar num tendão, por exemplo, o colágeno é todo bem organizado, quase não sobra espaço entre eles. Mas se eu pensar num tecido mais frouxo, como é a epiderme, a derme, perdão, eu tenho espaços aqui entre essas fibras. E esse espaço ele é preenchido por algumas moléculas muito importantes, que são os proteoglicanos. Esses daqui, ó. Tá vendo? Entre algumas moléculas fibrilares de colágeno, eu tenho proteoglicanos. Em qualquer canto, aqui também, ó. O que são esses proteoglicanos? São moléculas de proteína cheias de radicais de açúcares pendurados, açúcares mais complexos. Qual a importância disso aqui? Isso aqui retém água. Tá? Então, essas moléculas de proteoglicanos, que não são estruturais, elas funcionam mais como funcionais dentro da matriz extracelular. Elas retêm água e garantem o turgor dos tecidos. Elas que garantem a nossa hidratação. Tá? Que faz com que a gente consiga segurar a água nos tecidos e ter, no extracelular, e ter um bom turgor tecidual. Com a idade a gente perde um pouco dessas moléculas, por isso que a gente tem uma certa frouxidão dos tecidos. Eu perco aquele turgor típico, porque eu consigo reter menos água no extracelular. Essas moléculas, além de reter água, elas são importantes porque elas retêm alguns fatores de crescimento. Esses fatores de crescimento ficam ali grudados nela. E quando essa molécula é quebrada por alguma injúria tecidual, esses fatores se soltam. E aí eles são liberados, e quando eles são liberados, eles podem, de alguma forma, interagir com os receptores e atuar. Tá? Quando elas estão ligadas nos próprios proteoglicanos, elas podem se ligar também no receptor? Podem. Mas aí é uma forma que eu tenho de controlar esse processo, de regular. Tá? Então, os proteoglicanos são vários tipos de proteoglicano. Biglicano, lumicano, versicano, tem 500 nomes, também a gente não tem que entrar nesses detalhes aqui.
Mas vocês precisam ter esse conceito de que além de eu ter proteínas estruturais, eu tenho proteínas que desenvolvem um aspecto funcional dentro da matriz de reter fatores de crescimento e reter líquido. Tá? Conhecendo os elementos celulares e de arcabouço, a gente pode agora resolver o nosso problema de lesão tecidual e fazer uma cicatrização. Então, o que acontece em todo o processo? Em todo o processo acontece isso aqui. Só para citar como exemplo, ontem eu cheguei de viagem, depois de um voo noturno maldito, e resolvi passear com o cachorro, estava um tempo sem ver, e fui correr com o cachorro. Pisei no cadarço e saí rolando rua abaixo junto com o cachorro. Arrebentei a mão, arrebentei o joelho, enfim. Uma série de lesões teciduais espalhadas pelo organismo. Eu tive um processo inicial de inflamação. Tá? Eu estou aqui, ó, nessa fase, dia 1, só na inflamação. Formação de uma casquinha, ainda nem formou a casquinha direito, está formando, não faz nem 24 horas ainda. Quimiotaxia de células, tem várias células chegando aqui, liberando um monte de mediador e causando dor. Não dá para bloquear o TNF, mas dá para tomar um anti-inflamatório e um analgésico, então faz com que o joelho pare um pouco de doer e me deixe andar um pouquinho mais. A segunda fase, aqui depois que eu me inflamo, isso aqui vocês já viram na inflamação aguda, né? No processo de inflamação, depois que eu vou resolvendo essa inflamação, e eu tecnicamente já não tenho mais um estímulo, porque qual que é o estímulo nesse meu caso aqui? É a lesão tecidual direta do epitélio. A hora que eu fiz, a hora que eu levantei e já não estou mais raspando no asfalto, eu já não tenho mais esse estímulo de lesão. Eu vou formar um coágulo ali em cima, e aí esse estímulo acaba. A inflamação vai tender a diminuir, mas eu tenho que reparar esse tecido. Então eu vou começar a fazer angiogênese e migração e proliferação dos fibroblastos, que está aqui. Felizmente, a maioria das lesões foi superficial. Significa que eu devo reepitelizar e ter uma resolução completa, já que eu não fiquei lesando muito no meu arcabouço, né? Poderia ter caído em cima do prego e rasgado um pouco mais fundo isso, e destruído o meu arcabouço. Aí eu teria a formação de uma cicatriz propriamente dita. Tá? E eu precisaria fazer um remodelamento desse colágeno. Por quê? Quando eu tenho muito colágeno acumulado, eu primeiro deposito. Depois ele precisa se organizar, amadurecer. E quando o colágeno amadurece, o que ele faz? Ele retrai. Tá? Isso, por que ele retrai? Ele retrai porque nessa retração ele favorece a aproximação das bordas da ferida, tá? Ou a aproximação dos tecidos viáveis circunjacentes, para diminuir a área de lesão. Por isso que, geralmente, a área que a gente vê, quando a gente vê um infarto antigo e a gente vê uma cicatriz bem branca, a gente pode imaginar que no momento inicial do infarto essa área era maior. Foi ocupado por mais colágeno, mas aí ele retraiu e ficou menorzinho. Tá? Quanto tempo isso leva? Obviamente varia. Isso aqui é uma estimativa média. Tá? Cerca de 2 semanas. Até eu ter uma maturação razoável dessa cicatriz. Um exemplo bom da gente ter para entender esses aspectos é o que acontece, por exemplo, numa cirurgia. O indivíduo vai lá, é operar. Tá? Faz uma laparotomia, uma incisão abdominal, faz lá a sua colestectomia, ou esplenectomia, ou apendicectomia, seja lá o que for, dependendo do caso, e depois você vai fechar essa parede. Quando você fecha, quando você abriu, você causou uma lesão tecidual. Na hora que você fecha, você só aproximou as bordas, mas você tem inflamação local. Se você aproximou as bordas direitinho, elas estão bem próximas, mas ainda eu não tenho continuidade do arcabouço. Eu quebrei o arcabouço, então eu vou ter uma cicatriz ali. Tá?
eu vou ter deposição de colágeno, esse colágeno vai amadurecer e vai dar resistência para essa cicatriz. Mas isso vai demorar um tempo. Isso que não adianta, mesmo que o corte esteja depois de uma semana, na hora que você vai tirar os pontos. Por que você tirou os pontos mais ou menos uma semana depois? Porque você já está aqui, ó. Eu já estou produzindo colágeno. Tá? Então eu não preciso mais de um artifício mecânico, que é o fio, para deixar as bordas próximas. Se eu não fechasse, se eu não costurasse, eu só colocasse junto e botasse um esparadrapinho ali, fecharia? Provavelmente fecharia, porque eu depositaria muito colágeno ali e depois ele ia retrair. Só que a cicatriz ia ficar mais larga, porque eu não ia aproximar, eu não ia manter essa aproximação de uma forma bem fixa, bem próxima, para evitar essa cicatriz. Por que te dá ponto? Né? Vocês vão ver mais pra frente, eu mostro um exemplo que tem situações que você não consegue dar ponto. Aí não tem o que fazer, você tem que deixar todo o processo de cicatrização acontecer mesmo numa área maior. Quando dá 7 dias, eu tiro os pontos porque eu estou nessa fase proliferativa aqui. E aí o colágeno já está sendo produzido. Porém, eu ainda não tenho resistência nessa cicatriz. É aquela situação que você fala para o paciente assim, olha, a gente vai tirar os pontos, mas você não vai ficar fazendo esforço, carregando peso, fazendo manobra de valsal o tempo todo. Por quê? Porque esse colágeno ainda é frouxo aqui. Se eu fizer muita força, ele vai arrebentar. Tá? Eu tenho que esperar ele amadurecer, ganhar resistência, se retrair, para então o indivíduo voltar à sua atividade normal. Tá? De inflamação, a gente já discutiu bastante. Angiogênese, que é a segunda etapa, ela pode acontecer de diversas maneiras dentro desse processo de cicatrização. Tá? Um dos mecanismos é você ter um brotinho do capilar. Esse brotinho do capilar acaba se ramificando, tá? E gerando vasos em diferentes níveis de maturação. Por que nessa situação esse brotinho dá outros vasos e em condições normais não? Porque aqui eu tenho aquele VEGF, eu tenho no processo de lesão textual liberação de fatores de crescimento, isso estimula a proliferação do endotélio localmente. E vejam que no início eu tenho um vaso que é imaturo ainda. Ele tem muitas conexões entre si. Tá? Isso aqui é bom para nutrir o tecido. Mas isso aqui é mal do ponto de vista de lesão. Se eu leso esses vasos, eles são todos interconectados. Então eu acabo sangrando mais, perdendo muito mais sangue. Tá? Depois de um tempo, conforme eu tenho menos células aqui, eu já não tenho mais tanto fibroblasto, o fibroblasto não está ativo, eu tenho uma necessidade menor de oxigênio. Por isso, esses vasos também podem amadurecer e fazer essas ramificações mais terminais, que é suficiente para nutrir o tecido, sem gerar grandes interconexões que possam causar dificuldades de fluxo ou, se eu tiver alguma lesão, grandes sangramentos nessa região. Tá? Então esse processo de maturação de vasos sempre acontece. Numa cicatriz, inicialmente ele é assim, depois ele amadurece. Eu posso ter uma segunda forma de gerar vasos, que são células provenientes da medula, tá? Elas saem da medula óssea e elas vêm nas regiões de lesão tecidual. Como que elas vêm? Elas são atraídas quimiotaticamente, do mesmo jeito que as células inflamatórias. Tá? E aqui elas têm a capacidade de favorecer o crescimento das células endoteliais e a proliferação dessas células endoteliais, formando o mesmo processo. Tá? Primeiro uns vasos mais imaturos, uns brotos, e depois uma rede mais madura, bonitinha. Bom? Esse processo é todo controlado por moléculas de adesão também. A gente não vai entrar em grandes detalhes aqui, vocês vão ver isso. Quando a gente falar de angiogênese tumoral, a gente vai discutir isso em mais detalhes. Mas um dos mecanismos é esse aqui, ó, do NOT-DLL. É um parasito de moléculas de adesão que,
a gente tem uma célula que está emitindo o sinal, que pode ser essa EPC ou pode ser outra célula inflamatória na região, e o endotélio mesmo, que está recebendo esse sinal e que vai, então, se proliferar aqui. Tá? Isso aqui é um exemplo do brotinho endotelial, a célula endotelial diferenciada do brotinho. Então, na nossa cirurgia, o que aconteceu? Enfim, supondo que vocês são bons cirurgiões, foram lá, fecharam, deram uns pontinhos bonitinhos, formou só uma casquinha. Aqui embaixo tem algumas plaquetas e tal. Eu tenho, numa fase inicial, um monte de células inflamatórias, neutrófilos. Tá? E é só o que eu tenho aqui. Tem algumas hemácias ainda. De 3 a 7 dias, eu começo a ter a migração de mais células inflamatórias. Eu começo a proliferar fibroblastos e a produzir colágeno. E eu gero um tipo de tecido que tem 3 componentes principais, que são células inflamatórias, fibroblastos e colágeno imaturo. O que é um colágeno imaturo? É um colágeno frouxo ainda. Tá? Tem muita água aí, ele não está bem organizadinho. E eu tenho vasos neoformados. Muitos vasos, por causa daquela rede imatura que eu mostrei para vocês. Tá? Então eu vejo na lâmina vários capilares. Quando a gente tem esses 3 componentes no contexto de uma lesão tecidual, a gente dá um nome específico. A gente chama isso aqui de tecido de granulação. Vocês querem um exemplo típico do que é um tecido de granulação? Quando vocês tiverem um machucado qualquer, no segundo dia vocês vão lá, vai estar o quê? Uma casquinha. Vocês vão lá e tiram a casquinha. O que acontece? Sangra de novo. Por quê? Porque eu estou cheio de vasos neoformados embaixo. Eu ainda tenho um arcabouço muito frouxo. E eu tenho célula inflamatória ali liberando o mediador. Então vai doer e vai sangrar de novo. Tá? Mas vocês vão ver lá embaixo um tecido vermelhinho, que é bom. Significa que esse tecido ele está vascularizado, aquela cicatrização está em andamento. É o que acontece aqui. Nesses 3 a 7 dias eu tenho esse tecido de granulação. E eu começo a ter cada vez menos neutrófilos e cada vez mais macrófagos. Por quê? Porque eu não preciso mais, o meu estímulo de agressão já foi. Já fez a cirurgia, já cortou, já costurou de volta. Tá? Eu não tenho mais o estímulo da lesão tecidual. Então vai diminuir o número de neutrófilos. Os macrófagos têm que chegar para fagocitar os restos de neutrófilos que tem ali. Tá? Eles vão fagocitar todo esse resto. E eles vão também liberar fator de crescimento de fibroblasto para favorecer a produção e a diferenciação dos fibroblastos e a produção e deposição de colágeno. Tá? Depois de um tempo, o que vai acontecer? Eu quase não tenho mais células inflamatórias. Vejam que o vaso já não é mais aquele vaso imaturo, ele volta a ser um vaso bem perto do normal. Eu tenho algumas células ainda, mas é um número pequeno. E eu tenho um colágeno que se retraiu. Ao mesmo tempo, aqui em cima, eu já refiz a minha camada basal de epitélio, porque essas células basais aqui estão se proliferando. Lesão tecidual libera EGF, que favorece a proliferação das células somáticas aqui do epitélio. Ela vai proliferar e vai começar a crescer e ocupar o espaço. Às vezes fica uma pequena depressão, às vezes pode até ficar uma pequena depressão. Mas, por quê? Porque eu tenho uma retração dessa cicatriz e isso acaba baixando um pouquinho. Mas não é nenhuma lesão extremamente importante. Tá? Agora, imaginem que eu não
aproximasse muito as bordas dessa ferida. Eu deixasse ela mais larga, assim. Tá? O que ia acontecer? O mesmo processo, em 24 horas eu ia ter a formação do plug plaquetário, do plug hemostático, e eu ia ter células inflamatórias. Depois eu ia fazer tecido de granulação, mas muito mais abundante. Eu vou reepitelizar igual. Tá? Só que, como eu tenho uma área muito grande de tecido de granulação aqui, eu tenho muito colágeno, na hora que ele se retrair, o efeito dessa retração vai ser maior. Então eu vou ter uma depressão muito maior. Uma percepção de cicatriz bem mais importante. Tá? Oi. E a formação de coloide? Então, a formação de coloide, na verdade, ela acontece por uma desregulação dos fibroblastos que estão aqui. Então, o que acontece? Esses fibroblastos, eles começam a produzir colágeno, produz, até que você chega um momento que está em equilíbrio. Ele para de produzir imediatamente? Não, ele continua produzindo, mas os macrófagos locais e outros, mesmo os próprios fibroblastos, começam a produzir metaloproteinases para quebrar o excesso de colágeno. Tem alguns indivíduos que têm predisposição a produzir muito mais do que quebrar. Então, o que acontece é que você começa a depositar muito mais colágeno do que você precisa. E aí ele forma uma cicatriz. Esse colágeno levanta todo o resto do tecido epitelial. E aí ele forma uma cicatriz muito maior. Tá? Isso está muito associado com predisposição genética. Então, quem nunca teve coloide, pode ter coloide, algum dia até pode, mas aí vai ter que ter alguma desregulação muito específica. Agora, o indivíduo que já tem, que teve uma vez, a chance dele ter outras cicatrizações coloide é muito grande. Tá? A gente consegue tratar isso de alguma forma? Consegue. Existem diversos mecanismos hoje de você tratar, inclusive alguns medicamentos de aplicação local que tem como base metaloproteinase. Você vai quebrando colágeno. Isso é bem mais fácil em fases iniciais. Então, esse indivíduo, quando tem uma lesão, você já começar, durante o processo de cicatrização, controlando isso local. Porque se você já cresceu, esse colágeno já amadureceu, você já não consegue quebrar ele muito mais fácil. Você tem que fazer, normalmente você faz uma intervenção cirúrgica, tira aquele pedaço e aí coarta de novo, tem chance de formar de novo, mas aí você já faz um tratamento para evitar. Tá? Professor, e por que não consegue restaurar a pigmentação normal da pele também? Então, normalmente, porque essa aqui, toda vez que você tem áreas de cicatriz, você tem um probleminha. Que essas células da camada basal, elas são muito boas para produzir queratinócitos, mas elas não são muito boas para produzir melanócitos. Então você geralmente tem pouco melanócito em cicatriz, porque você não consegue repor os melanócitos nessa área, ou se conseguir, você consegue numa proporção muito menor. Então despigmenta para valer. Tá? Tanto que tem que tomar muito mais cuidado com essas áreas, com proteção solar, esse tipo de coisa. Professor, no caso do paciente diabético, a dificuldade de cicatrização é simplesmente pelo fator vascular? Boa pergunta. É por diversos fatores. O vascular certamente é um deles. Tá? Por quê? O paciente diabético ele tem uma vasculopatia periférica. Então ele tem uma dificuldade não só de produzir novos vasos, mas os vasos deles são em geral muito imaturos e você não tem uma capacidade boa de proliferação. Então esse é um dos fatores. Mas tem outros fatores envolvidos. Um deles é que os processos inflamatórios no diabético, eles são alterados. Você tem a ligação a glicosilação de proteínas, que é o que acontece no diabetes, vocês vão ver isso bem no terceiro ano, ela impede a função de algumas proteínas, incluindo fatores de crescimento e citocinas. Então, o indivíduo que tem uma glicemia alta, o efeito dos fatores de crescimento liberados não é tão grande como no normal, porque vários deles são inativados por essa glicosilação. Então eu tenho um problema que é imunológico e que é vascular associados aí, tá? Sem contar outros aspectos, que é o fato desse paciente não ter sensibilidade. Então eu estou todo ralado, a cachorra resolveu pular nesse joelho hoje, já tira a perna, né? Porque senão vai doer. Ela pode pular nesse, esse aqui ela não pode. O diabético não tem isso.
Então ele tem a chance de relesar muito maior. Mas mesmo sem contar a chance de relesão do mesmo local, o aspecto vascular é muito importante e o aspecto imunológico também. Tá? Então, ó, aqui a gente tem alguns desses tipos de lesão, um pouquinho de tecido de granulação. Isso aqui é uma ferida, a gente vê a borda dessa ferida, é uma ferida grande, tá vendo? Ó, tem uma ulceração da pele aqui. O que acontece? Eu vou ter primeiro só a formação daquela casquinha de ferida, que tem plaqueta, fibrina e algumas células inflamatórias, e aqui embaixo, ó, uma quantidade enorme de vasos, várias células inflamatórias, que são os pontinhos escuros, e eu tenho um monte de áreas brancas aqui. Essas áreas brancas, na verdade, são áreas que eu tenho deposição de um colágeno bem frouxo, que ainda não está amadurecido e líquido, porque tem muito edema, né, por causa da inflamação. Com o tempo, eu vou reepitelizar de volta. Vejam que eu tenho menos vaso já aqui, esses vasos estão mais organizados, e essa área não está mais toda tão branca, eu já tenho um colágeno mais organizado aqui. Tem uma área central que ainda é a área que não está totalmente recuperada, mas eu já tenho uma quantidade, uma camada de queratina ainda um pouco menor e tal, mas já em um estado avançado de cicatrização. Tá? Então, só para lembrar de novo, isso aqui acontece em quanto tempo? Mais ou menos depois de 16 dias. Embora a reepitelização comece, tá? Logo quando eu tenho, depois que eu tenho a inflamação, eu tenho a formação do tecido de granulação, e eu já começo a fazer a reepitelização e a produção de matriz. Depois disso, é um processo de amadurecimento e contração da ferida. Tá? Quando faz cirurgia, geralmente, quer dizer, eles falam para se passar umas pomadas que são a base de colágeno, justamente a ideia para aumentar esse acúmulo de colágeno? Na verdade, essas pomadas, elas dependem, elas têm vários fatores que estão envolvidos. Algumas delas têm uns estimuladores para a cicatrização. Por quê? Na maioria dos indivíduos que não tem predisposição à formação de colóide e tal, você usar essas pomadas, isso pode acelerar um pouco o processo de deposição de colágeno. Ela estimula, na verdade, o fibroblasto a produzir mais colágeno e a acelerar a maturação desse colágeno. Basicamente é isso que essas pomadas fazem quando são as pomadas que a gente chama pró-cicatrização. Tá? Tem algumas que são anti-cicatrização, como eu falei, que são aquelas para impedir no caso do indivíduo que tem hipercicatrização. Mas quando que a gente usa isso? Sempre não depende. Depende da extensão da cirurgia, do grau de lesão que você tem. Por exemplo, um indivíduo que tem os indivíduos magrinhos, em geral, eles têm uma maior facilidade de cicatrização, porque a espessura de tecido subcutâneo, epitelial, é menor. Né? Quando você tem, mesmo no tecido adiposo, quando você corta, você tem uma lesão nesse tecido adiposo. Então você tem inflamação em toda essa espessura. O que acontece? Para você produzir colágeno em toda essa área, você leva mais tempo. Para você manter resistência, você leva mais tempo. Em geral, esses indivíduos que têm maior clínica adiposo também têm maior gordura visceral, se a gente pensar numa cirurgia abdominal. Então tem uma pressão maior também. Portanto, eles precisam de uma resistência abdominal maior. Tá? Então isso varia muito de paciente para paciente e do tamanho da cirurgia que você fez. Mas a ideia é você potencializar esse efeito de produção de colágeno e depois de amadurecimento, mas principalmente de produção, que é o que garante a cooptação das bordas no momento inicial. Tá? Você imagina que assim, normalmente você vai tirar um pouco depois de 7 dias, senão também se favorece muito infecção e tal. Se você tem uma área muito longa de tecido para cicatrizar, você precisa produzir muito colágeno aí nessa região. Né? Então, em algumas situações, a gente indica. Você vai ver de tudo. Tem cirurgiões que não indicam de jeito nenhum. Isso, não precisa. Né? Em condições normais, a menos que você precise acelerar muito o processo, o ideal é você deixar o organismo responder de uma forma natural. Tem outros que não. Outros que falam, vamos usar porque a gente já acelera o processo. É uma conduta que varia também bastante de cirurgião para cirurgião e de tipo de cirurgia para tipo de cirurgia.
Então, só para pegar alguns aspectos importantes, pensando no reparo dentro do processo inflamatório, desses componentes que estão associados à inflamação e que estão relacionados à cicatrização, o macrófago é uma célula importante. Lembra daquela troca de neutrófilo por macrófago? Além dele limpar a área da cicatriz, ele vai produzir uma série de mediadores. Tá? Por exemplo, alguns mediadores antimicrobianos, como radicais livres e ácido nítrico, que podem reduzir a chance de infecção local. Quimiotaxia e proliferação de fibroblastos e queratinócitos, favorecendo a reposição. Angiogênese, através da liberação de VEGF e FGF. E deposição e remodelamento da matriz, liberando algumas colagenases, metaloproteinases, que vão equilibrar a quantidade de colágeno que está sendo produzido. Tá? Então, uma inflamação não só é importante na inflamação, mas no processo posterior de cicatrização. Tá? No caso da inflamação crônica, vocês já viram isso na aula de inflamação crônica, você tem liberação de fatores de crescimento, citocinas e um pouco de redução inicial da atividade de metaloproteinases, que favorece a formação de fibrose. Não necessariamente aquela fibrose da cicatriz, mas aquela fibrose que existe, que acompanha a inflamação crônica em diversos órgãos. Tá? Então, toda vez que eu tenho essa inflamação, eu vou produzir mais fibroblastos, mais vasos, vou aumentar a síntese de colágeno e diminuir a sua degradação, o que leva à fibrose, que geralmente acompanha inflamações crônicas. Aqui não está associado à ferida em si, à lesão tecidual só. Tá? Está associado ao próprio processo inflamatório. Diferente do processo inflamatório agudo, que em geral vai terminar e não vai levar, só vai levar a cicatrização e a formação de fibrose se o dano tecidual for muito grande. O processo inflamatório crônico, por si, pela característica dos mediadores, vai favorecer a formação de fibrose. Tá? Então, resumidamente, o que a gente tem é isso aqui. Ó. Eu tenho um dano que leva a uma resposta celular e vascular. O estímulo pode ser removido, como é o caso da inflamação aguda, e eu posso ter regeneração. Se eu perdi, se é uma lesão muito profunda, ou se eu perdi o arcabouço, eu vou ter reparo com formação de cicatriz. E se eu tenho um dano permanente, ou uma manutenção da lesão com inflamação crônica, eu vou ter fibrose do tecido, não necessariamente uma cicatriz, mas uma fibrose associada, que é o que acontece na inflamação crônica em geral.